A paz esteja com você. Através desse vídeo eu quero trazer o início de uma série de devocionais que estarei colocando aqui durante essa semana no canal de nossa igreja. Eu sou o pastor Roberto Bielo, para abençoar não somente os membros de nossa igreja, mas todos a quanto esses vídeos chegarem. E a nossa série de devocionais será em cima do Salmo 91, com revelações que o Senhor tem nos dado, para trazer nesses dias segurança, paz, trazer um poder de Deus através da palavra para nós andarmos em segurança, para nós andarmos guardados na presença do Senhor, debaixo dessa revelação do Salmo 91. Nesse primeiro dia, eu quero falar sobre o verso 1, Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Obviamente, querido, que essas duas palavras, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, são palavras poderosas, habitar e descansar. Talvez sejam as duas palavras centrais nesse texto, habitar e descansar. Mas hoje eu quero me deter um pouco nessa expressão, a sombra do Altíssimo. Essa expressão é uma expressão que me marca bastante. Nessa expressão eu quero falar com vocês três verdades. Três verdades que quando eu tenho a revelação do que é a sombra do Altíssimo, elas vão me trazer descanso. Porque quando eu entendo a sombra do Altíssimo, eu tenho descanso. Por que quando eu tenho a revelação da sombra, eu recebo descanso? Primeiro, porque na sombra do Altíssimo está a minha identidade. Isso é muito poderoso. Na sombra do Altíssimo, eu encontro a minha identidade. A palavra sombra, no original ali em hebraico, sombra do Altíssimo, a palavra sombra é tissel. Eu não sou especialista em hebraico, mas eu sou um curioso, um estudioso. Eu amo receber essas revelações, esses entendimentos. A palavra sombra no original do Salmo 91 é tissel. E o interessante é que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus está falando sobre a criação do homem, ele diz, façamos o homem, façamos no Deus plural, Deus triuno, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a palavra imagem, em Gênesis 1, 26, ela no original é tisselém. Tisselém, ou seja, sombra, em Salmo 91, tissel. Imagem, em Gênesis 1, 26, tisselém. E as duas são derivadas da palavra tissal, em hebraico. Que significa a palavra tissal? Aquilo que é projetado para o lado, assim como a sombra é projetada para o lado de um objeto. Então, tanto a palavra imagem, como a palavra sombra, imagem em Gênesis 1, 26, e a palavra imagem e a palavra sombra em Salmo 91, ela vem da mesma palavra, que significa projetar para o lado, liberar a mesma imagem para o lado, liberar uma imagem ao lado relacionada à outra. Então, isso tem a ver com a sombra. O homem, vamos pensar sobre isso, o homem foi criado para refletir a imagem de Deus. Quando diz que o homem foi criado à imagem de Deus, era como se o homem fosse uma sombra de Deus na terra. Quando a natureza e o mundo espiritual, os anjos e os demônios, olhassem para o homem, eles iam enxergar no homem a imagem de Deus. Eles iam enxergar Deus na vida do ser humano, né? Porque o homem tinha as características de Deus, ele carregava a imagem de Deus. Mas você vai concordar comigo que quando o homem peca, ele perde esse poder de carregar a imagem de Deus. A natureza e o mundo espiritual já não vem no ser humano esse poder de carregar a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida. Então o homem começa a ficar caído, decaído, pecar e se afastar mais de Deus. Mas Deus é tão poderoso que ele quer trazer isso de volta, porque a Bíblia fala que Jesus é o nosso último Adão, é o último modelo de homem. Eu sou um defensor dessa ideia que tudo aquilo que Adão perdeu, Jesus veio nos trazer de volta. E uma das coisas que Adão perdeu foi a imagem de Deus. Foi poder ser sombra de Deus. Foi poder carregar essa glória de Deus e ser visto pelo nome do Senhor na face da terra. Então, quando Jesus vai encarnar, ele vai encarnar como homem no ventre de uma mulher chamada Maria. E o anjo Gabriel aparece diante de Maria. E Maria, quando está com dúvida como aquilo poderia acontecer, visto que ela era virgem, engravidar e dar à luz ao Filho de Deus,
O anjo Gabriel chega para ela e diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. E a sombra do Altíssimo, lembre dessa expressão, sombra do Altíssimo, é a mesma do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então está falando de sombra do Altíssimo. Então descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. E o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra, ou seja, vai entrar dentro de você o poder de Deus e a imagem de Deus vai entrar dentro de você. Oh, aleluia! O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, ou seja, o poder da imagem de Deus vai entrar dentro de você. E aí estava sendo gerado Jesus. Então Jesus é a imagem de Deus. Lá em João capítulo 14, quando Tomé chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz: eu estou há tanto tempo convosco que vocês ainda não viram o Pai. Eu carrego a imagem de Deus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo em outras palavras: eu sou a sombra exata de Deus na terra. Se você está olhando para mim, você está olhando para o Pai, porque eu vim trazer de volta a imagem que Adão perdeu, eu estou trazendo de volta. Mas uma sombra perfeita, não uma sombra análoga, sabe? Não uma sombra que mostra só detalhes, não, eu sou a imagem perfeita. O próprio apóstolo Paulo diz que Cristo carrega a plena imagem de Deus. E eu e você, irmãos, agora temos o privilégio de ter Jesus nas nossas vidas. Ou seja, o homem foi criado para ser esse espelho de Deus na terra, de carregar essa imagem de Deus na terra, de ser a sombra de Deus na terra. Mas com o pecado de Adão, isso foi perdido, mas com a vinda de Jesus, agora eu e você, pela fé, somos sombras de Deus na terra. Por quê? Porque a sombra do Altíssimo habita em nós, que é Jesus. E você em comunhão com Jesus, em você vivendo pela fé uma vida com Jesus, nós podemos agora carregar novamente a imagem de Deus, e isso traz descanso. Quando eu e você entendemos a nossa identidade, queridos, nós podemos descansar. Nós não somos pessoas assim que podem ser jogadas de um lado para o outro, que o diabo pode fazer o que quiser, não. Nós somos aqueles que carregam a imagem de Deus, a imagem do Altíssimo. A sombra do Altíssimo está em nós, que se chama Jesus. Nós temos uma vida com Jesus, nós somos um com Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus, através do seu Filho Jesus, se torna um só espírito com ele. Você tem que crer na sua identidade, e isso vai te trazer descanso. A segunda coisa que me traz descanso a receber essa revelação sobre a sombra do Altíssimo é que em Hebreus capítulo 10, diz assim, capítulo 10, versículo 1, diz que a lei não carregava a imagem exata das coisas, mas ela era a sombra de bens vindouros. Então a lei carrega sombras, e os bens vindouros é Cristo, a cruz, a nova aliança. Então quando eu consigo ver os bens vindouros na sombra, eu recebo descanso. Eu sou alguém que ama as tipologias bíblicas, os tipos do Antigo Testamento. Quando nós conseguimos enxergar Jesus, enxergar o Evangelho, enxergar a cruz, mesmo na Antiga Aliança, nós recebemos descanso para a nossa alma. Quem é membro da igreja sabe que eu prego muito sobre Jesus na Antiga Aliança. Enxergar Jesus, enxergar a glória, enxergar a cruz. Jesus está lá no Éden como os rios, Jesus está lá no Éden como a árvore da vida, Jesus está no Éden depois como aquele que vai cobrir o homem, como o cordeiro, Jesus está em Abel, Jesus depois está em Enoque, Jesus está em Moisés, Jesus está na arca, Jesus está como a pedra que dá água, Jesus está como o maná. Nós temos diversas tipologias bíblicas da cruz, da nova aliança, e quando nós conseguimos enxergar na lei, na antiga aliança, Jesus, a cruz, o evangelho, nós recebemos descanso. Então leia a Bíblia, analise o Antigo Testamento, com revelação do Espírito, que quando você estiver lendo, não vai ser apenas um livro de histórias antigas, vai ser descanso para a sua alma, porque você vai enxergar a imagem exata. Você vai enxergar o Evangelho, você vai enxergar Jesus, e quando a gente vê Jesus, a gente recebe descanso. Jesus disse que aquele que olhasse para ele receberia salvação, e salvação tem a ver com uma alma descansada. Então, quando eu entendo a sombra do Altíssimo, eu recebo descanso para minha alma. Terceira coisa pelo qual
eu receber revelação da sombra do Altíssimo, recebo descanso, é o próprio pensamento do que é a sombra. No Salmo 17, verso 8, no Salmo 63, verso número 7, diz que o Senhor nos guarda debaixo das suas asas. Debaixo das asas ele nos guarda. Quando está falando em asas, está falando sobre uma analogia de como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus está dizendo assim, eu sou como ela, estou guardando vocês debaixo das minhas asas. Na sombra das minhas asas, né? Debaixo da sombra das minhas asas. No Salmo 121, verso 5, o Salmo 121 é um salmo muito lindo, aconselho você a ler e meditar nele. Está dizendo no verso 5, dizendo que o Senhor é o que nos guarda. Ele é a sombra, ele é a sombra à nossa direita. Oh, aleluia! A sombra à nossa direita, isso me faz pensar em algo. Me faz refletir sobre o que é sombra. E como a sombra age. Interessante. A sombra, só existe uma maneira de você não ter uma sombra perto de você refletindo a sua imagem. Só existe um lugar onde a sombra não age. É nas trevas. É na escuridão. Então, só existe uma maneira de você não perceber Deus na sua vida. É quando você se afasta da luz, quando você vai para as trevas, quando você vai para a escuridão. Mas, meu irmão, se você não está em trevas, se você colocou sua vida diante de Jesus, o interessante da sombra é que a gente não sente a sombra. E a gente anda o dia inteiro, ela está ao nosso lado e nós não ficamos percebendo a sua presença. Nós não ficamos sentindo a sua presença, mas ela está ali. E o Senhor está dizendo assim, eu sou como a sombra à tua direita. Você pode até não me sentir, você pode até não me perceber, mas eu estou ao teu lado te guardando. Eu estou do teu lado te protegendo. Não viva por sentimentos, viva por fé. E a Bíblia diz que o Senhor é como sombra à tua direita. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, Ele está do teu lado te guardando e te protegendo. Então, descanse na sombra do Altíssimo. Porque você agora tem a imagem de Deus. Porque quando você enxerga Jesus nas tipologias bíblicas, você recebe descanso. Porque você entende que se você está na luz, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, a sombra está com você. Ele está com você. Não pelas coisas que você sente, mas porque a palavra de Deus o diz. Descanse nesses dias, querido. A sombra do Altíssimo. Receba essa palavra, receba vida no seu coração, receba graça e fogo na sua vida. Receba em nome de Jesus.